E aí pessoal, beleza? Esse aqui é mais um vídeo do canal Old Games e desta vez eu quero mostrar para vocês um dos jogos mais importantes e que mais marcaram a minha vida, inclusive foi um dos responsáveis pelo meu gosto musical atual. É um dos jogos mais importantes para mim de todos os tempos. Esse jogo é o Rock'n'Roll Racing. Esse vídeo especial do Rock'n'Roll Racing eu vou dividir em 7 partes. A primeira parte, que é essa daqui, eu vou falar mais como eu conheci o jogo, né? Em suas diferentes versões. E nas outras partes, eu vou jogar a versão do Super Nintendo. Cada parte será um planeta do jogo, beleza? Então é isso aí. Isso aí, pessoal. Mais ou menos no ano de 1995, o meu irmão mais velho, ele alugou esse jogo aqui, Rock'n'Roll Racing, para o Super Nintendo. Na época, eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, não conhecia quase nada de som, né, de música, de rock, metal, quase nada, né? Aí, logo quando ele ligou esse jogo aqui, já começou aquela introdução com a música Bad to the Bone do George Thorogood, né? E essa música eu reconheci por causa do filme O Pestinha e também do Exterminador do Futuro 2, né? Eu falei, nossa, que legal, né? Gosto desse som. E deve ter no jogo também, né? Durante as corridas e tal. Aí começamos a jogar. Começaram as músicas, Paranoid. Na época eu não conhecia, nunca eu tinha ouvido falar de Black Sabbath. Nunca tinha ouvido falar de Deep Purple, Steppenwolf, né? Aí vieram as músicas Born to Be Wild, Highstar, Peter Gunn também. E eu não conhecia nenhum som, a não ser o som da introdução do jogo, Bad to the Bone, né? Posteriormente, passei a pesquisar, na época era difícil, não tinha internet, a gente não tinha internet, então tinha que ouvir no rádio para ver se tocavam as músicas. O meu irmão ele trabalhava e ele chegou a comprar os CDs também que continham as músicas e passamos a conhecer mais os sons, né? Ele já conhecia um pouco mais sobre rock, né, do que eu, né? E conforme foi passando o tempo, a gente foi gostando mais dos sons e também, ao mesmo tempo, gostando mais ainda do Rock'n'Roll Racing. Na época dos anos 90, esse jogo aqui, Rock'n'Roll Racing, original, ele era um pouco difícil de encontrar, a não ser nas locadoras. E as locadoras, quando decidiam vender os jogos, que era bem difícil na época, porque elas estavam em alta ainda, né? Eram jogos caros, muito caros. E a maioria dos jogos das locadoras eram originais. E a gente sofreu bastante, porque quando a gente encontrava esse jogo para venda, na época, era geralmente pirata. E os jogos piratas da época, eles eram uma versão, digamos, cheia de bugs, né? O pessoal até fala que é o Rock'n'Roll Racing Beta, né? Que é uma versão inacabada. Na verdade, essa versão do Rock'n'Roll Racing que eu estou me referindo, ela não tem fim, é um loop infinito, você termina a última corrida do último mundo, simplesmente volta para o começo, não tem final, não pega password, e sem falar nos diversos bugs que tem durante o jogo. Então essa versão pirata era uma versão bem ruim, né? Uma versão que não valia a pena na época, né? Hoje em dia tem os cartuchos paralelos, cujo a ROM é uma cópia fiel ao original, mas na época não encontrava esse cartucho pirata com essa ROM boa, né? Igual ao original. Até que um dia, mais ou menos no ano de 2006, eu fui no Brás, fui comprar uma roupa, uma calça, não lembro o que era, e porventura ali eu achei uma barraca de cartuchos, né? Até que eu vi o cartucho do Rock'n'Roll Racing original nessa barraca, que é esse cartucho aqui, por R$ 15. Eu não acreditei, na hora que eu vi, falei, caramba, Rock'n'Roll Racing original, era um sonho de consumo desde os anos 90, 95 mais ou menos, no ano de 95.
Eu estava atrás desse jogo e mais ou menos 11 anos depois, né, em 2006, encontrei o cartucho original por apenas R$ 15. Na época, 2006, os cartuchos mais caros eram até R$ 50 mais ou menos. Né, Luze, assim, sem caixa, sem manual. Então R$ 15 era um preço considerado bem barato também na época. Peguei, foi um sonho de consumo, assim, muito emocionante ter esse cartucho original, sem nenhum defeito na coleção. Porém, antes de ter esse cartucho aqui, apesar de já conhecer o jogo há muito tempo, no começo dos anos 2000, eu não tinha o Super Nintendo. Foi uma época que eu fiquei sem Super Nintendo. Nós vendemos o Super Nintendo que a gente tinha e fiquei alguns anos aí sem Super Nintendo, mais ou menos 5 anos sem Super Nintendo, né? E fui comprar novamente o Super Nintendo em 2005. Mas antes, em mais ou menos 2004, eu comprei o Mega Drive na Feira do Rolo por apenas R$ 5, o Mega Drive 3, que funcionou. E como eu estava sem Super Nintendo, eu passei a alugar jogos de Mega Drive. E eu pensei comigo, bom, tem jogos de Mega Drive que foram lançados no Super Nintendo e eu quero matar a saudade, né? E na época eu tava com vontade de jogar o Rock'n'Roll Racing. Foi aí que eu conheci a versão do Rock'n'Roll Racing do Mega Drive, né? Essa versão aqui. Bom, esse meu cartucho ele é paralelo, é o único Rock'n'Roll Racing que eu tenho que é paralelo. Mas na locadora o cartucho era original. Eu lembro que quando eu coloquei o cartucho do Mega Drive, apareceu o logotipo da Sega e eu me decepcionei um pouco com o som. O som da versão do Mega Drive, na minha opinião, é muito inferior à versão do Super Nintendo, né? Aí eu pensei, poxa, pelo menos, né, vou conseguir jogar, né, Rock'n'Roll Racing, né, já que eu tava sem Super Nintendo na época, mais ou menos no ano de 2004. Aí eu pensei, bom, o som eu vou ter que me acostumar, né? Aí eu coloquei o som, coloquei o jogo, a jogabilidade é idêntica à do Super Nintendo. E eu percebia que quando o narrador, o Larry, falava, a música ela parava, né, enquanto ele falava, depois ela retornava. Aí isso daí me desagradava um pouco, né? Então eu tirava a narração do jogo para a música não ficar sendo interrompida. E eu percebi que tinha uma música a mais, né? Falei, nossa, essa música eu não conheço no Super Nintendo, né? Não tem essa música. Que se chama Radar Love, né? Pesquisei na internet depois e vi que realmente a versão do Mega Drive tem essa música a mais. Uma outra curiosidade também que eu achei interessante na versão do Mega Drive é que cada mundo, cada planeta, né, tem a divisão B e depois a divisão A. Na versão do Super Nintendo, as mesmas pistas, a divisão B e divisão A de cada planeta, elas se repetem, né? São pistas que se repetem. Na versão do Mega Drive não. A versão do Mega Drive eu achei legal que você corre a divisão B, depois quando você passa para a divisão A, são outras pistas. Então, a versão do Mega Drive tem bem mais pistas do que a versão do Super Nintendo. E uma outra coisa que eu achei interessante também na versão do Mega Drive, que às vezes você está sozinho na pista, os seus oponentes estão bem longe, né? Bem distante assim, e você é recebido por uma rajada de tiros. Eu constatei que os canhões do cenário da versão do Mega Drive, eles atiram também. A do Super Nintendo não, a versão do Super Nintendo os canhões são de enfeite. E do Mega Drive não. Tem uma rajada de tiros, ela é bem aleatória, não é sempre que tem, mas às vezes você é recebido por uma rajada de tiros, vários tiros seguidos. E eles vêm do canhão do cenário do jogo. Interessante isso daí. Então a versão do Mega Drive, eu jogo ela menos, mas eu acho que vale a pena, apesar do som ser inferior, vale a pena pela dificuldade, pela quantidade de pistas que tem, que não tem na versão do Super Nintendo. Eu também gosto da versão do Mega Drive, porém eu ainda gosto mais da versão do Super Nintendo por causa do som. Mas aí vai de cada um. Vale a pena sim ter a versão do Mega Drive. E esse cartucho que eu peguei aqui no AliExpress, na época eu paguei R$ 12. Essa versão pirata, ela é idêntica à original. A ROM dela não é com defeito. E para quem não sabe, o password da versão do Rock'n'Roll Race do Mega Drive serve no Super Nintendo e vice-versa. Então se você começou o jogo aqui no Mega Drive, anotou seu password e quiser finalizar no Super Nintendo,
pode fazer porque funciona, normal. Vice-versa, você tá começando a jogar do Super Nintendo e quiser anotar password e finalizar no Mega Drive, também dá. A diferença é que no Mega Drive tem mais pistas diferentes. Que nem eu disse, na versão B, a divisão B e a divisão A, né, de cada planeta são pistas diferentes. No Super Nintendo, a divisão B e a divisão A, as pistas se repetem. Bom, mais ou menos no ano de 2009, na Feira do Rolo, eu encontrei um Game Boy Classic por R$ 20. Porém, ele não tinha aquela proteção plástica, né? Que protege a tela de cristal líquido. Um camarada meu, que eu conheci no Orkut, na época do Orkut ainda, né? Em 2009, ele sabia que eu era fã do Rock and Roll Racing, né? E ele fez um trabalho, um serviço de assistência técnica no computador de um cliente dele. E esse cliente dele ofereceu para ele o Rock and Roll Racing de Game Boy. Como ele sabia que eu era fã desse jogo, ele propôs uma troca. Eu passei para ele esse Game Boy Classic que eu tinha na época e ele me passou o Rock and Roll Racing do Game Boy, completo, com caixa e manual. Era um jogo que eu já sabia que existia, porém eu nunca pensei em conseguir esse jogo, porque ele era muito difícil, no Mercado Livre não tinha. Você não encontrava anúncio no Mercado Livre para vender esse jogo. E ele me passou essa versão do Rock and Roll Racing que simplesmente também foi um sonho de consumo para mim. Eu joguei muito essa versão do Rock and Roll Racing, né? Ela possui save state, não é de password. Eu ocupei todos os slots de save state, salvei com todos os pilotos do jogo, essa versão do Game Boy Advance. Essa é uma versão que eu gosto bastante, porém ela possui alguns pequenos bugs. As músicas, elas estão com alguns cortes, são músicas que estão menores do que a versão do Super Nintendo. Logo de cara, na versão Paranoid do Black Sabbath, por exemplo, você já percebe que ela está com alguns cortes em relação à versão do Super Nintendo. Porém, a jogabilidade se manteve a mesma. É um jogo que eu gosto muito. Depois de um tempo, eu encontrei esse mesmo jogo, só que a versão europeia, Rock and Roll Racing do Game Boy Advance, que possui também um manual, só que o manual ele é mais páginas, com vários idiomas, porém é em preto e branco, né? Eu paguei R$ 50 na versão europeia do Rock and Roll Racing do Game Boy Advance. Eu comprei por quê? Eu pensei em jogar multiplayer, né? Então eu pensei, esse jogo é difícil de encontrar. Original. E não está tão caro, né? Eu paguei R$ 50. Isso já foi mais ou menos no ano de 2010. Né? Eu comprei essa versão europeia. Essa aqui é a versão americana. Aí eu fiquei com as duas versões por muitos anos. Joguei muito a versão europeia, salvei todos os slots também de save state, mas a versão europeia e a americana não tem diferença nenhuma, a não ser a estética aqui do manual, certo? E o que aconteceu? Eu não encontrei ninguém para jogar de dois, né? Não tinha ninguém para jogar multiplayer comigo, então eu vendi a versão europeia no Mercado Livre por R$ 350. Já era um jogo que já estava valendo mais, né? Então eu já vendi por um preço aí maior do que o que eu paguei. E inclusive quando eu coloquei no Mercado Livre, era o único anúncio da Rock and Roll Racing de Game Boy Advance original que tinha. Não é um jogo tão fácil de encontrar. Hoje em dia você até encontra o cartucho paralelo no AliExpress, de boa qualidade também. Os jogos do AliExpress de Game Boy Advance são de boa qualidade. Então eu fiquei muitos anos aí jogando também a versão do Game Boy Advance, que eu gosto bastante. Bom, como eu gosto muito do Super Famicom, gosto muito dos cartuchos japoneses do Super Nintendo, né, que é o Super Famicom, eu não pude deixar de ter também o Rock and Roll Racing, a versão do Super Famicom. A label eu acho muito bonita, né, a arte dos cartuchos japoneses eu acho muito bonita. Então eu fiz questão também de ter a versão aqui do Rock and Roll Racing do Super Famicom. A diferença aqui é que tem umas legendas em japonês, os textos são em inglês. E embaixo dos textos em inglês tem uma legenda em japonês. A única diferença do jogo é essa. Então essa é a versão que eu tenho há menos tempo, né? Porém é uma versão igual à versão americana do Super Nintendo. Rock and Roll Racing aí da versão Super Famicom. Comprei mais para coleção mesmo, porque eu gosto muito dos cartuchos japoneses também.
infelizmente ainda está loose, né? Eu pretendo aí pelo menos encomendar alguma caixa repro para deixar ele aí na coleção junto com as outras aquisições aí japonesas que eu tenho. Então é isso, pessoal. Essas são as versões do Rock Hall Racing que eu tenho. Eu contei aqui nessa primeira parte do especial Rock Hall Racing como eu conheci cada versão. E na segunda parte do vídeo eu vou começar a jogar aqui a versão do Super Nintendo que eu tenho aqui. Essa caixa aqui ela é repro. O jogo é original da Playtronic. Caixa e berço repro, né? Não tem o manual. O único Rock Hall Racing que eu tenho completo aqui, infelizmente, só, né? É a versão do Game Boy Advance. O berço aqui é um berço diferente. Ele já é um berço que fica grudado aqui dentro da caixa, né? Não é aquele berço que sai. A versão europeia era a mesma coisa. O cartucho ele vem encaixado aqui. Os panfletos, os manuais, tudo aqui. Então eu vou jogar a primeira parte aí, o primeiro planeta, né? O primeiro mundo. A versão do Super Nintendo. Ou do Super Famicom também pode ser, tanto faz. O meu Super Famicom mesmo está na assistência técnica. Ele está com um defeito, deu um problema nele. Apareceu alguns bugs na tela, algumas manchas. Né? Mas dá para jogar a versão japonesa aqui no Super Nintendo americano, que é destravado também. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo do canal Old Games de hoje. A primeira parte aí do especial Rock Hall Racing, jogo que eu sou muito fã. Beleza? Valeu!